Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu venho compartilhar mais uma vez, mais um devocional da comunidade cristã Hebron, um devocional que nós entregamos todas as manhãs para que de alguma forma venha edificar as nossas vidas, aquecer nosso coração. Hoje eu quero falar com vocês sobre a presença de Deus. Nossa palavra está no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Peço que você abra o teu coração e abra também a tua palavra. E acompanhe junto comigo, está bem? Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Conduziu-os até a cidade de Baalá, em Judá, com o objetivo de pegar a Arca da Aliança, sobre a qual se invoca o nome de Deus, e Yahvé, o Senhor dos Exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a Arca de Deus em um carro de bois construído especialmente para essa missão e a tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. E eles partiram, dirigindo-o com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Aiô caminhava adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos, feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram a Eira, ao campo de descascar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Imediatamente a ira do Senhor se acendera contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali mesmo, junto à arca de Deus. Davi irritou-se, porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá. Por isso, aquele lugar passou a se chamar Pérez Uzá, castigo de Uzá, até o dia de hoje. Neste dia, Davi teve grande medo de Yahvé e questionou: como poderá vir a arca de Yahvé para ficar em minha casa? Por esse motivo, ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Amém? Davi, ele era um valente, Davi, ele era um adorador, Davi, ele era cheio do Espírito Santo, e o Senhor era com Davi. Quem ungiu Davi rei foi Samuel. Samuel, ele havia pego um chifre e ungido Davi com azeite. E quando esse azeite veio sobre a cabeça de Davi, o Espírito Santo foi derramado sobre ele. Então, Davi, ele se tornara rei. Antes ele era sacerdote e ele se torna rei. E colocam nele uma estola sacerdotal. E Davi, ele já havia tomado a fortaleza de Sião, mas ainda faltava a arca. E ele pensa: eu preciso atrair a arca da aliança para perto de mim. E nesta manhã eu quero dizer para você: se nós não tivermos a presença de Deus conosco, porque a arca da aliança, ela simboliza a presença, nada na nossa vida nós vamos ter sucesso, em nada. Nem no nosso ministério, nem no nosso casamento, nem na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja, em nada. Para tudo que nós formos fazer, nós precisamos da presença de Deus. E Davi, ele tinha esse entendimento. Ele pensava assim: eu não vou conseguir governar se eu não tiver a presença de Deus. Então ele desejou em seu coração a presença de Deus. Porque no reinado anterior de Saul, Saul tinha governado sem a presença de Deus. E ele viu as consequências que trouxe para a vida de Saul, governar sem a presença de Deus. Então ele queria a presença de Deus na vida dele. E nós temos que querer
entrar no Santo dos Santos. No Santo dos Santos havia um propiciatório. E esse propiciatório significa um lugar de misericórdia. Então, quando nós temos a presença de Deus, nós também teremos, consequentemente, a misericórdia de Deus. E também nós vamos aprender também a manifestar a misericórdia de Deus para com os outros. Aonde estiver a misericórdia, há o sangue do Cordeiro. E é o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. E Davi, ele queria trazer a arca, mas ele também precisava trazer a tampa, né? E a tampa, que é o propiciatório ali, também significa a misericórdia de Deus. Então, ele entendia que ele necessitava tanto da misericórdia de Deus como da presença de Deus. E quando nós somos cheios da presença de Deus, nós não sentiremos falta de nada, porque a presença de Deus é que faz com que o trabalho pastoral se torne mais fácil. É a presença de Deus que faz com que o nosso casamento se torne mais fácil. É a presença de Deus que faz com que a nossa família cresça, faz com que a nossa família tenha paz. Então, nós necessitamos da presença de Deus. Nós não podemos querer somente as mãos de Deus, mas principalmente nós precisamos ansiar pela presença de Deus. Então, ali em 2 Samuel 6, vai nos contar, né, que Davi, ele vai até a casa de Abinadab, aonde a arca de Deus já estava ali por 20 anos, e ele vai lá buscar a presença de Deus. Só que ele faz um carro novo, especialmente para isso, para trazer a presença de Deus. Só que Davi, ele tinha uma intenção boa. Ele está ali diante da Arca da Aliança, dançando, glorificando, tocando tamborins, tocando instrumentos. Ele tem essa intenção verdadeira de agradar a Deus. Mas ele se esqueceu que Deus tinha dado instruções de como que a Arca de Deus, a Arca da Aliança tinha que ser manejada. Como que tinha que ser transportada? Tinha um jeito. Deus havia ensinado lá no livro de Deuteronômio, no livro de Números, qual que era a maneira certa. E a maneira certa, ela não podia ser transportada num carro. Ela tinha que ser transportada nos ombros dos levitas. Tinha que ser levita, não podia tocar na arca, a arca tinha que ser colocada nas varas e tinha que colocar as varas nos ombros. Então, Davi, ele está fazendo até de uma maneira que agradasse o coração de Deus, mas ele não obedece às instruções. E Deus, quando ele nos dá as instruções, ele quer que nós sejamos obedientes àquilo que ele nos ensinou. Então, daí os bois tropeçam e a primeira coisa que Uzá faz, ele segura na arca. E não podia tocar na arca também. Mas ele segura para que não caísse a arca. Mas ele morre imediatamente. Sabe, se você folhear a Bíblia um pouquinho ali para trás, Deus vai falar que quando a arca da aliança foi levada para a casa dos filisteus, Deus trouxe tumores para os filisteus. Os filisteus também estavam cheios de hemorroidas, porque se você não reverenciar a presença de Deus, se você tratar também a presença de Deus de qualquer maneira, também você não será abençoado. Ao invés de vir bênção sobre a tua vida, virá maldição. Porque a presença de Deus, nós precisamos tratar com reverência. Nós precisamos entender que Deus ele é o Todo-Poderoso e nós precisamos reverenciá-lo, nós precisamos amá-lo, adorá-lo de uma maneira muito específica, de uma maneira muito correta. A gente não pode tratar Deus de qualquer maneira.
E também a Bíblia fala que a Arca da Aliança esteve na casa de Abinadab por 20 anos. E as escrituras não relatam que nada aconteceu, nem de bem nem de mal. Já na casa de Obed-edom, não. Ficou apenas 3 meses, mas durante esses 3 meses, Deus abençoou ele em tudo. Abençoou ele, abençoou sua família. Tudo na casa dele foi abençoado, porque ele reverenciou a Arca da Aliança, ele reverenciou a presença de Deus, ele entendeu a importância de ter a presença de Deus na sua casa. Tanto é que Obed-edom viu o que tinha acontecido com Uzá. Ele sabia que se não reverenciasse a presença de Deus, ele poderia ser morto. Mas ele reverenciou, ele deu importância à presença de Deus. E Obed significa servo, Edom significa vermelho. Então ele era servo do vermelho, ele era servo do vermelho, vermelho simbolizando o sangue. Ele escravo do sangue. E Obed-edom, quando Davi vai até a casa dele, depois que passou os 3 meses para transportar a arca, desta vez da maneira certa para Jerusalém, ele não aceita ficar sem a presença de Deus. Ele pega toda a sua família e se muda para Jerusalém. E ali em Jerusalém, Davi coloca ele como guarda das portas do templo. Ele passa a ser porteiro ali no templo de Deus. Porque ele preferia ser porteiro, mas estar perto de Deus, do que ser qualquer outra coisa e estar longe da presença de Deus. Ele entendeu a importância de estar perto da presença de Deus. Então, ele começa a crescer na presença de Deus. Ele é porteiro. Depois as escrituras vai contar para nós que ele se torna... ele já aparece como líder de 68 pessoas. Ele se torna um líder. Aí, mais para frente, a escritura vai contar para nós que ele se torna tesoureiro. É ele que guarda todo o ouro, toda a prata do templo de Deus, da casa de Deus. Então, ele foi crescendo na presença de Deus. E é isso que a presença de Deus ela faz nas nossas vidas. Ela faz com que a gente cresça, com que a gente multiplique, com que a gente prospere. Eu abri a minha casa para a presença de Deus, para que a Arca da Aliança viesse para minha casa, há muitos anos atrás. E quando eu abri a porta da minha casa para a Arca da Aliança vir, muitas pessoas se converteram aqui na minha casa. E Deus mudou totalmente a minha casa. Deus trouxe para nós crescimento, prosperidade. Deus mudou completamente a minha vida, a vida do meu marido, a vida dos meus filhos. O nosso trabalho, Deus começou a nos abençoar em tudo. Assim como Deus abençoou a casa de Obed-edom, Deus abençoou a minha casa. Porque eu entendi a importância de ter a presença de Deus dentro da minha casa. E nesta manhã é isso que eu quero trazer, esse devocional, essa reflexão para você. Que você anseie pela presença de Deus na sua casa. Abinadab ficou com a Arca da Aliança por 20 anos. E nada aconteceu. E às vezes tem pessoas que estão na casa do Senhor por 20 anos, por 30 anos e ainda não experimentou a presença de Deus. Nós precisamos separar um lugar para Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos querer a presença de Deus. Porque é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. É isso que vai fazer a diferença dentro do seu lar, dentro do seu casamento, dentro do seu ministério. A Arca da Aliança na sua vida, a presença de Deus na sua vida, vai tornar o seu ministério muito mais fácil, vai tornar a sua vida muito mais fácil. Por isso, nesta manhã, faça uma oração, fala, Senhor, a partir de hoje, eu quero a presença do Senhor na minha vida, eu quero a presença do Senhor na minha casa. Se possível, abra uma célula dentro da tua casa, traga a Arca da Aliança de Deus para dentro da sua casa. E você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua casa. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.